Eu sempre fui muito próxima da minha família. Meus pais, Diego e Cleide, sempre me ensinaram o valor do trabalho e a importância de ajudar quem amamos. Desde cedo, aprendi a batalhar pelos meus sonhos, e aos 27 anos, consegui uma posição como gerente em uma empresa respeitada. Era um cargo que me deixava orgulhosa, mas também muito ocupada. Mesmo assim, fazia questão de ajudar em casa. Lúcia, minha irmã mais nova, era completamente diferente de mim. Aos 20 anos, ela ainda estava tentando encontrar um caminho. Meus pais sempre foram muito protetores com ela, justificando que ela ainda era jovem e precisava de tempo para amadurecer. Eu entendia, mas às vezes sentia que ela não aproveitava as oportunidades que lhe eram dadas. Naquele ano, Lúcia começou a faculdade, algo que deixou todos animados. Meus pais estavam cheios de orgulho, e eu também. Só que pagar uma faculdade não era fácil, e, como Lúcia não trabalhava, ficou decidido que eu ajudaria com as despesas. Não me importei, afinal, ela era minha irmã, e eu queria vê-la crescer. Todo mês, eu transferia R$ 4.000 para a conta dela, conforme meus pais pediram. Eles garantiram que o dinheiro seria para cobrir mensalidades, transporte, materiais e outras necessidades relacionadas aos estudos. A princípio, parecia estar tudo indo bem. Só que, aos poucos, comecei a notar algo estranho. Apesar de estar na faculdade, Lúcia não parecia muito envolvida. Ela não falava sobre as aulas, nem sobre os professores ou trabalhos. Quando eu perguntava, ela mudava de assunto rapidamente ou dizia que estava tudo tranquilo. Como estão as provas, Lúcia? Perguntei um dia durante o jantar. Ela deu de ombros. Ah, bem. Nada de muito difícil. Que matérias você está gostando mais? Insisti. Ah, todas. Ela sorriu de forma vaga e voltou a mexer no celular. Algo não parecia certo, mas decidi não tirar conclusões precipitadas. Afinal, talvez ela apenas não quisesse falar sobre a faculdade. Os meses passaram, e minha intuição continuava gritando que algo estava errado. Comecei a prestar mais atenção no comportamento dela. Lúcia estava sempre saindo de casa à noite, vestida para festas. Não era incomum ouvir a porta se abrir de madrugada, com ela voltando cheia de risadas e cheiro de bebida. Você não acha que Lúcia está saindo demais? Comentei com minha mãe. Cleide suspirou, mas não parecia preocupada. Ela é jovem, Paula. É normal querer aproveitar um pouco. Eu não queria ser injusta, mas precisava descobrir a verdade. Então, uma noite, decidi confrontar Lúcia diretamente. Lúcia, posso ver os comprovantes de pagamento da faculdade? Perguntei, tentando soar casual. Ela me encarou como se eu tivesse ofendido profundamente. Por quê? Você não confia em mim? Não é isso, mas eu só quero ter certeza de que está tudo sendo usado como combinado. Ela bufou e saiu batendo a porta do quarto. Fiquei ali parada, me perguntando se eu estava exagerando ou se realmente havia algo errado. Naquela noite, o sentimento de desconfiança só aumentou. Eu não sabia o que iria descobrir, mas algo dentro de mim dizia que precisava me preparar para enfrentar a verdade. Os dias seguintes foram cheios de tensão. Eu tentava agir normalmente, mas a frieza de Lúcia deixava claro que ela estava incomodada com minhas perguntas. Ainda assim, decidi investigar por conta própria. A situação já tinha ido longe demais para eu ignorar. Uma tarde, enquanto estava no trabalho, resolvi ligar para a secretaria da faculdade. Usei o pretexto de confirmar os pagamentos da mensalidade de Lúcia. A atendente foi educada, mas sua resposta me deixou sem chão. Desculpe, mas não temos nenhum aluno com esse nome matriculado no momento. Tem certeza? Pode verificar novamente? Insisti, minha voz falhando. Absoluta, senhora. Desliguei o telefone sentindo uma mistura de raiva e decepção. Todo aquele dinheiro que eu estava enviando para despesas da faculdade não tinha sido usado para isso. Eu sabia que precisava confrontar Lúcia, mas parte de mim temia o que viria a seguir. Naquela noite, esperei ela chegar. Não demorou muito para ouvi-la entrando em casa, rindo ao telefone e carregando sacolas de compras. Quando ela me viu na sala, parou de rir e me olhou com desdém. Precisamos conversar, Lúcia, falei, tentando manter a calma. Ela suspirou dramaticamente e se jogou no sofá.
Lá vem você com esse tom de superioridade. Não é questão de superioridade. Quero entender por que você mentiu para mim e para os nossos pais sobre a faculdade. Os olhos dela se arregalaram por um segundo, mas ela logo recuperou a postura. Eu não menti. Pare de fingir. Liguei para a faculdade. Lúcia. Eles me disseram que você nunca esteve matriculada. O silêncio dela foi ensurdecedor. Finalmente, ela cruzou os braços e me encarou. E daí? É meu dinheiro agora, não é? Eu uso como quiser. Minha paciência se esgotou. Não, não é. Você me enganou, Lúcia. Eu confiei em você. Ela deu de ombros. Ah, Paula, relaxa. Você ganha bem, nem vai sentir falta. Eu me levantei, sentindo meu rosto queimar de raiva. Isso não é sobre dinheiro, é sobre confiança. Você acha certo mentir assim? Você quer saber? Ela riu com escárnio. Eu usei o dinheiro para sair com meus amigos, comprar roupas, me divertir. Qual o problema? O problema era tudo. A traição, a falta de responsabilidade, a forma como ela tratava aquilo como se não tivesse nenhuma consequência. Quando contei tudo aos meus pais, imaginei que eles ficariam do meu lado. Mas, para minha surpresa, a reação foi completamente diferente. Paula, você está exagerando, disse minha mãe. Lúcia é jovem, ela ainda vai aprender. Aprender às minhas custas. Retruquei. Vocês não acham isso injusto? Ela é sua irmã, e família ajuda família, meu pai insistiu. Fiquei sem palavras. Eles estavam defendendo Lúcia, mesmo depois de toda a mentira. Não importava o quanto eu tentasse argumentar, parecia que meus pais estavam cegos pela ideia de proteger a filha caçula. Se você não continuar ajudando, talvez seja melhor procurar outro lugar para morar, meu pai disse finalmente, com um tom sério que nunca havia usado comigo antes. Foi como levar um tapa no rosto. Sair de casa. Eu, que sempre ajudei nas contas, que coloquei as necessidades deles antes das minhas tantas vezes. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Fui para o meu quarto com lágrimas nos olhos, mas determinada. Se eles realmente preferiam ficar do lado da Lúcia, eu teria que tomar uma decisão difícil, mesmo que doesse mais do que eu podia imaginar. Passei a noite em claro, tentando decidir o que fazer. A ideia de sair de casa me assustava, mas eu não podia mais aceitar aquela situação. No dia seguinte, fui trabalhar como de costume, mas minha mente estava a mil. A dor da decepção com minha própria família pesava mais do que qualquer outra coisa. Quando voltei para casa à noite, meus pais e Lúcia estavam na sala. Eles me esperavam, como se quisessem continuar o confronto do dia anterior. Eu sabia que aquela conversa precisava acontecer, mas desta vez, estava preparada. Paula, pensamos no que dissemos ontem, começou minha mãe, com um tom mais calmo. Mas nossa decisão é a mesma. Ou você continua ajudando sua irmã, ou terá que sair. Olhei para eles, sentindo uma mistura de tristeza e indignação. Eles não faziam ideia do quanto aquelas palavras me machucavam. Tudo bem. Vou embora, anunciei, firme. O choque foi visível no rosto deles. Minha mãe ficou pálida, e meu pai piscou como se não tivesse entendido. Não precisa ser assim, Paula, disse meu pai, tentando suavizar o tom. Somos uma família. Somos. Por que não parece? Vocês preferiram defender a Lúcia, mesmo depois de tudo. Não vou continuar sustentando mentiras. Lúcia, que até então estava calada, bufou. Ai, que drama. Você sempre se acha tão perfeita, né? Ignorei o comentário dela e fui direto ao ponto. Vou arrumar minhas coisas. Amanhã mesmo estarei fora. Minha mãe tentou intervir. Paula, por favor. Não é necessário isso tudo. Necessário? Perguntei, minha voz falhando de emoção. Eu fiz tudo por vocês, e agora me tratam como se eu fosse a culpada. Se preferem ficar do lado de quem mente e engana, tudo bem. Mas eu não vou fazer parte disso. Subi para o meu quarto e comecei a arrumar minhas coisas. Lágrimas escorriam pelo meu rosto, mas, ao mesmo tempo, sentia uma sensação de liberdade. Talvez fosse o momento de me priorizar, de sair debaixo daquela sombra onde só Lúcia parecia brilhar. Na manhã seguinte, com as malas prontas, saí sem olhar para trás.
Meu pai tentou falar comigo uma última vez, mas eu não estava pronta para ouvir mais justificativas. Peguei um apartamento pequeno para alugar e, embora fosse apertado, era meu. Pela primeira vez em anos, sentia que tinha controle sobre minha própria vida. Os primeiros meses foram difíceis. A saudade da minha família era um peso constante, mas ao mesmo tempo, sentia uma leveza por não estar mais naquela situação. Continuei trabalhando, focando no meu crescimento pessoal e profissional. Enquanto isso, Lúcia começou a mostrar sua verdadeira face. Sem o meu dinheiro, os gastos com festas e compras ficaram insustentáveis. Aos poucos, meus pais começaram a perceber que algo estava errado. Uma noite, recebi uma ligação inesperada. Era minha mãe. Paula, precisamos conversar, disse ela, com a voz trêmula. Pude sentir a tensão no tom dela, mas decidi ouvir. Talvez, finalmente, fosse o momento que eu tanto esperei. Sobre o quê? Perguntei, tentando esconder a mágoa. É sobre a Lúcia. E sobre nós. Precisamos de você. Hesitei antes de responder. O tom de minha mãe era de arrependimento, mas eu ainda sentia a ferida aberta. Depois de um longo silêncio, respondi. Está tudo bem com vocês? Ela suspirou profundamente. Não exatamente, Paula. Desde que você saiu, as coisas ficaram complicadas. Eu podia imaginar. Sem minha ajuda financeira, as despesas da casa provavelmente se acumularam. Ainda assim, ouvi-la admitir isso era surpreendente. O que aconteceu? Perguntei, tentando manter a calma. Lúcia, ela. Minha mãe parou, parecendo escolher as palavras. Ela não está ajudando como deveria. Na verdade, as coisas pioraram. Meu pai tomou o telefone, falando com um tom mais direto. Paula, você sabe que eu sempre quis o melhor para você e sua irmã. Achei que a Lúcia fosse amadurecer, mas ela simplesmente não tem responsabilidade nenhuma. Então vocês finalmente perceberam? Retruquei, sem esconder a amargura. Minha mãe voltou a falar, com a voz embargada. Nós erramos com você, Paula. Eu sei disso agora. Devíamos ter te ouvido. A Lúcia gastou o pouco que tínhamos e ainda trouxe mais problemas. Ela não quer saber de estudar nem de trabalhar. Houve um momento de silêncio, enquanto eu absorvia tudo. Era exatamente o que eu esperava que acontecesse, mas ouvir a confirmação não trazia o alívio que imaginei. E agora? O que vocês querem de mim? Perguntei, direta. Queremos que você volte para casa, meu pai disse. Precisamos de você. Senti um nó na garganta. Parte de mim queria aceitar, voltar ao conforto do lar e restaurar o vínculo com minha família. Mas a outra parte sabia que isso só funcionaria se as coisas mudassem de verdade. Não posso voltar nas condições de antes, respondi. Não posso sustentar a casa enquanto a Lúcia continua agindo como uma criança irresponsável. Minha mãe soluçou do outro lado da linha. Entendemos isso, Paula. Se você voltar, prometemos que as coisas serão diferentes. Mas você precisa nos ajudar a fazer a Lúcia mudar. Eu ri sem humor. Vocês sabem que isso só vai acontecer se ela realmente quiser. Por favor, Paula, insistiu meu pai. Pelo menos fale com ela. Talvez você consiga convencê-la a voltar para a faculdade. Suspirei, lutando contra a raiva e a compaixão que surgiam em mim ao mesmo tempo. Mesmo depois de tudo, eles ainda acreditavam que eu era a solução para os problemas da família. Vou pensar no caso, respondi, encerrando a ligação antes que minhas emoções tomassem conta. Naquela noite, fiquei refletindo. Minha vida estava finalmente estável, mas meu coração ainda doía ao lembrar dos momentos felizes que já tinha vivido com minha família. Eu sabia que voltar para casa não era a solução, mas talvez pudesse ajudá-los de outra maneira. No dia seguinte, liguei para minha mãe. Vou falar com a Lúcia, mas não volto para casa. Ela concordou, e combinamos de nos encontrar no fim de semana. Eu sabia que essa conversa com minha irmã seria um desafio, mas estava pronta para enfrentar. Quando o sábado chegou, voltei à casa dos meus pais pela primeira vez desde que saí. A sensação era estranha, como se eu fosse uma visitante. Meus pais me receberam com abraços apertados, mas Lúcia mal olhou para mim. O que você quer agora? Ela perguntou, revirando os olhos. Respirei fundo antes de responder.
Quero que você volte para a faculdade, Lúcia. Ela bufou, mas eu sabia que aquele seria apenas o início de uma longa conversa. O silêncio que seguiu minha afirmação foi tenso. Lúcia cruzou os braços e deu uma risada debochada. Faculdade? Você só pode estar brincando. E quem vai pagar por isso? Você. Não, Lúcia, respondi, mantendo a calma. Você vai pagar, com o dinheiro que já deveria estar economizando em vez de gastar com festas e bebidas. Ela revirou os olhos novamente, como se eu tivesse acabado de dizer algo absurdo. Meus pais estavam sentados no sofá, observando a conversa sem intervir, mas eu sabia que eles estavam atentos. Não preciso da sua lição de moral, Paula. Você saiu daqui porque quis. Ninguém pediu para você voltar. Respirei fundo, tentando controlar a irritação. Você tem razão. Ninguém me pediu para voltar. Mas eu não estou aqui por mim, e sim por nossos pais. Eles não merecem carregar esse peso sozinhos, Lúcia. Ela estreitou os olhos, desconfiada. Que peso? Minha mãe finalmente falou, com a voz trêmula. Lúcia, você não tem ideia do quanto está sendo difícil manter a casa sem a ajuda da sua irmã. Lúcia olhou para ela, visivelmente desconfortável. Então vocês querem que eu largue tudo para voltar a estudar? Não é largar tudo, interrompi. É amadurecer. É fazer algo por você mesma e pelos nossos pais. Ela balançou a cabeça, como se quisesse rejeitar o que eu dizia, mas percebi um lampejo de dúvida em seu olhar. Aproveitei a oportunidade. Lúcia, você é inteligente. Tem potencial para fazer o que quiser, mas está desperdiçando seu tempo e nosso esforço. Se você voltar para a faculdade, eu ajudo a pagar as despesas. Mas só se você realmente se comprometer. Minha proposta pairou no ar. Ela me olhou com desconfiança, talvez tentando entender se eu estava falando sério. Finalmente, falou. E se eu não quiser? Então você estará dizendo a eles que não se importa com o sacrifício que estão fazendo por você. Apontei para meus pais, que agora olhavam para ela com expectativa. Lúcia desviou o olhar, claramente desconfortável com o peso da responsabilidade que eu estava jogando sobre ela. Por um momento, achei que ela fosse sair correndo da sala, mas, em vez disso, ela suspirou. Eu vou pensar. Não era o que eu esperava, mas era um começo. Me levantei, pegando minha bolsa. Vou embora agora, mas quero uma resposta até amanhã. Não estou brincando, Lúcia. Ela me lançou um olhar irritado, mas não disse nada. Meus pais me acompanharam até a porta, agradecendo baixinho. Na manhã seguinte, recebi uma mensagem dela. Se você realmente vai ajudar, eu volto. Suspirei aliviada. Talvez ela estivesse apenas cedendo à pressão, mas isso já era um passo na direção certa. Liguei para meus pais para avisar, e ambos soaram mais felizes do que eu os ouvirá em meses. Obrigada, Paula, disse minha mãe, emocionada. Você salvou nossa família. Ainda não, mãe, respondi. Isso depende da Lúcia agora. Mesmo sem voltar para casa, senti que estava ajudando minha família a encontrar um novo equilíbrio. A promessa de Lúcia de voltar para a faculdade parecia um passo na direção certa, mas eu sabia que, para ela, palavras eram fáceis de dizer. A ação era o verdadeiro desafio. Passei os dias seguintes ajudando-a a reorganizar sua matrícula, refazendo o planejamento financeiro e tentando criar uma estrutura que a mantivesse no caminho. No início, Lúcia parecia relutante. Era como se ela estivesse testando até onde eu iria para ajudá-la. Mas, para minha surpresa, algo mudou. Talvez fosse a pressão dos nossos pais, talvez fosse o orgulho, ou quem sabe um desejo genuíno de provar que podia ser diferente. Numa tarde de domingo, enquanto eu revisava algumas planilhas de trabalho no meu apartamento, recebi uma ligação inesperada. Paula. Era Lúcia. Sua voz estava mais calma, quase tímida. Oi, Lúcia. O que houve? Ela hesitou antes de responder. Só queria agradecer. Eu sei que fui horrível com você, mas estou tentando mudar. Fiquei em silêncio por um momento, processando aquelas palavras. Era raro ouvir algo assim de Lúcia. Fico feliz em ouvir isso, respondi, sincera. Não é fácil mudar, mas você está no caminho certo. Ela suspirou. Sei que ainda preciso provar que estou falando sério, mas queria que você soubesse que estou tentando.
Aquela conversa foi um marco. Lúcia realmente parecia empenhada. Começou a frequentar as aulas regularmente, enviava mensagens para dizer como estava indo, e até pediu minha ajuda para entender algumas matérias mais complicadas. Meus pais, por outro lado, estavam mais aliviados do que nunca. Quando liguei para minha mãe na semana seguinte, ela parecia outra pessoa. Lúcia está tão diferente. Paula. Ela até ajudou nas tarefas de casa hoje. Nunca achei que veria isso acontecer. Eu ri, contente por eles. Talvez ela só precisasse de um empurrão. Você foi o empurrão, filha. A mudança em Lúcia refletia diretamente na dinâmica da nossa família. Ainda assim, eu sabia que não podia baixar a guarda. O histórico dela me fazia manter um pé atrás, mas, ao mesmo tempo, eu queria acreditar que dessa vez seria diferente. Algumas semanas depois, fui visitar meus pais. Quando cheguei, fui recebida por um abraço caloroso da minha mãe e um sorriso sincero de Lúcia. Nem acredito que você está aqui, ela disse. Por quê? Achou que eu tinha desistido de você? Brinquei, tentando aliviar o clima. Lúcia riu, mas seus olhos mostravam gratidão. Era um momento raro entre nós. No final daquele dia, enquanto eu estava prestes a sair, meu pai me puxou de lado. Paula, só queria dizer o quanto estamos orgulhosos de você. Não apenas pelo que fez pela Lúcia, mas pelo exemplo que sempre foi. Obrigada, pai, respondi, emocionada. Antes de ir embora, olhei para Lúcia e vi algo que há muito tempo não via: determinação. Não vou te decepcionar, Paula, ela disse, com firmeza. Eu não disse nada, mas sorri. Pela primeira vez, senti que talvez ela estivesse falando sério. Alguns meses se passaram, e Lúcia estava, de fato, cumprindo o que havia prometido. Ela frequentava a faculdade com disciplina, mantinha um emprego de meio período, e até parecia ter abandonado de vez as festas e bebidas. A mudança era visível, e meus pais não paravam de me agradecer. Uma tarde, enquanto eu estava no trabalho, recebi uma mensagem da minha mãe. Lúcia quer te ver. Disse que tem algo importante para contar. Fiquei curiosa e, ao mesmo tempo, um pouco apreensiva. Apesar do progresso, eu ainda tinha receio de que ela pudesse deslizar. Quando cheguei na casa dos meus pais, Lúcia estava me esperando na sala. Havia um brilho em seus olhos que eu não via há muito tempo. Oi, Paula. Obrigada por vir, disse, um pouco nervosa. Claro. O que houve? Perguntei, sentando ao lado dela. Ela pegou uma folha de papel e me entregou. Era uma carta de aprovação para um programa de estágio na área dela, um passo crucial para o futuro profissional que ela tanto precisava construir. Eu consegui, Paula. Vou começar no próximo mês. Fiquei sem palavras por alguns segundos. Depois, sorri e a abracei. Estou tão orgulhosa de você, Lúcia. Isso é incrível. Ela parecia emocionada. Nunca teria conseguido sem você. Conseguiu, sim. Eu só te empurrei na direção certa, mas o esforço foi todo seu. Minha mãe, que estava observando a cena de longe, veio até nós com lágrimas nos olhos. Eu não acredito que isso está acontecendo. Minhas filhas finalmente estão bem. Meu pai também apareceu, visivelmente emocionado. Ele colocou a mão no meu ombro e disse: Paula, não temos como te agradecer por tudo que fez. Você nos ajudou a nos reerguer como família. Lúcia olhou para mim com um sorriso tímido. E eu prometo não estragar mais nada. Não precisa prometer, respondi. Basta continuar fazendo o seu melhor. Apesar de toda a alegria daquele momento, eu sabia que não voltaria a morar com eles. Minha vida tinha tomado um rumo diferente, e eu estava satisfeita com minha independência. No entanto, continuei ajudando financeiramente meus pais, como fazia antes. Com o tempo, nossa relação familiar se fortaleceu. Lúcia amadureceu e, pouco a pouco, foi conquistando sua própria independência. Nossos pais, finalmente, puderam descansar um pouco mais tranquilos. Anos depois, durante uma reunião de família, Lúcia fez um brinde inesperado. A Paula, que acreditou em mim quando nem eu mesma acreditava. Todos riram e levantaram seus copos. Eu, por outro lado, fiquei sem palavras novamente. Mas, dessa vez, não precisava dizer nada. A jornada foi longa e cheia de desafios,
Mas, no final, encontramos o equilíbrio que tanto buscávamos. E, acima de tudo, eu sabia que havia feito certo.